Seja bem-vindo ao mundo marcial. Poucas pessoas sabem disso, mas existe um sistema de combate que não nasceu para agradar o público. Não nasceu para ser bonito. Não nasceu para medalhas fáceis. E muito menos para coreografias. Ele nasceu para funcionar. Para funcionar quando o corpo está cansado. Quando o espaço é pequeno. Quando o erro custa caro. Quando não existe árbitro, não existe pausa. E não existe segunda chance. Hoje, você vai conhecer a história real, a origem crua e o sistema técnico completo do combate Jiu-Jitsu, na forma como ele é organizado e difundido pela Combate Jiu-Jitsu International Federation A, CJJIF. Antes de seguir em frente, um aviso importante. Este conteúdo é para fins educacionais, de preservação cultural e análise técnica. Aqui, nós promovemos o respeito por todas as artes marciais e a não violência. Qualquer prática deve ser supervisionada por um instrutor qualificado. Para entender o combate Jiu-Jitsu, a gente precisa voltar um pouco no tempo. O Jiu-Jitsu, historicamente, sempre foi um sistema de combate funcional. Ele nasceu no Japão feudal, como uma resposta direta ao campo de batalha. Era um método para sobreviver armado ou desarmado, para lidar com agarramentos, quedas, golpes, e neutralizar um oponente da forma mais eficiente possível. Mas com o passar dos séculos, e principalmente no século XX, muitos sistemas foram esportivizados, adaptados para regras, para segurança, para competição. Nada errado com isso. O esporte também tem valor. O problema começa quando o combate real desaparece do treinamento. Foi exatamente nesse ponto de ruptura que o combate Jiu-Jitsu moderno começou a se formar. Entre os anos 2000 e 2009, diversas escolas e federações que praticavam uma forma mais dura, aplicada e realista do Jiu-Jitsu estavam organizadas dentro de uma divisão internacional ligada ao Japão. Mas havia um conflito claro. De um lado, a visão mais tradicional e esportiva. Do outro, instrutores e atletas que defendiam um sistema mais próximo da realidade do combate. Em 15 de janeiro de 2009, essa divisão se rompe. E menos de um mês depois, em 3 de fevereiro de 2009, representantes de países como Rússia, Ucrânia, Alemanha, Reino Unido, Bélgica e Estados Unidos tomam uma decisão histórica: criar uma federação independente, internacional, com regras próprias, com identidade própria. Assim nasce a Combate Jiu-Jitsu International Federation A, CJJIF. Poucos dias depois, em Moscou, toda a estrutura é oficializada. E ali fica claro: o combate Jiu-Jitsu não seria uma cópia, não seria uma variação fraca, não seria mais um estilo. Ele seria um sistema de combate completo, com base técnica tradicional, mas mentalidade moderna e funcional. Aqui está o ponto que muita gente não entende. O combate Jiu-Jitsu não existe para parecer bonito. Ele existe para resolver problemas físicos reais. A filosofia central da CJJIF é simples, direta e brutalmente honesta. Eficiência vence estética. Controle vence força bruta. Simplicidade vence complexidade. No combate Jiu-Jitsu, não importa quantos movimentos você sabe. Importa quantos funcionam sob pressão. O sistema é construído para ambientes confinados, combate em curta distância, transições rápidas entre golpe, clinch e chão, situações de estresse físico e psicológico, oponentes resistentes, não cooperativos. Por isso, o combate Jiu-Jitsu não separa o combate em caixinhas. Aqui, golpear, agarrar, projetar e finalizar não são estilos diferentes. São fases do mesmo problema. E o praticante aprende a navegar entre essas fases. Sem pausa, sem hesitação, sem depender de condições ideais. Nada aqui é decorativo. Tudo aqui tem função. Quando alguém olha de fora, pode até achar que o combate Jiu-Jitsu é apenas uma mistura de estilos. Mas quem treina de verdade sabe. Isso aqui não é mistura. É integração funcional. O sistema técnico do combate Jiu-Jitsu não foi montado para vencer uma regra específica, mas para resolver um problema físico real. Um corpo tentando impor violência contra outro corpo que precisa sobreviver, controlar ou neutralizar. Por isso, cada técnica existe para cumprir um papel específico dentro do combate. Nada é ensinado porque é bonito. Nada é mantido porque é tradicional. Tudo passa por uma pergunta simples e cruel. Isso funciona sob pressão? No combate Jiu-Jitsu, golpear não é trocar soco por orgulho. Golpear é ferramenta. Os ataques são treinados para tirar equilíbrio, quebrar postura, reduzir capacidade de reação, abrir caminho para o controle. Por isso, os golpes aqui é curto, direto, econômico e brutalmente honesto. Você vai ver socos retos e ganchos curtos,
cotoveladas em ângulos fechados, joelhadas no clinch, chutes baixos, direcionados à base. Nada de movimentos amplos demais. Nada que dependa de espaço perfeito. Porque no mundo real, o espaço quase nunca é perfeito. O praticante aprende a golpear enquanto avança, a golpear enquanto segura, a golpear enquanto desequilibra. Aqui, golpe não é fase separada. É parte do controle. Se existe um ponto onde o combate Jujutsu se diferencia claramente, é aqui. A maioria das lutas reais não termina à distância. Elas colapsam. E quando colapsam, o clinch decide tudo. O combate Jujutsu treina o praticante para entrar com segurança, controlar braços e cabeça, usar o peso do próprio corpo, cansar o oponente rapidamente. O clinch aqui não é estático. É agressivo. Inclui pegadas no pescoço, controle de tronco, pressão constante, micro desequilíbrios o tempo todo. Você não segura o oponente esperando algo acontecer. Você faz algo acontecer. Esse controle próximo é o que permite aplicar quedas com segurança, neutralizar golpes perigosos, proteger a própria cabeça, transitar para o chão em vantagem. No combate Jujutsu, queda não é demonstração técnica, é decisão tática. As projeções são escolhidas por 3 critérios, funcionam sob resistência real, exigem pouco ajuste fino, geram vantagem imediata. O sistema utiliza quedas vindas de Jujutsu clássico, judô adaptado, sambo, o wrestling funcional, mas sempre com a mesma mentalidade. Quanto mais simples, mais confiável. A queda serve para quebrar o ritmo do oponente, gerar impacto físico e psicológico, definir quem manda no chão. E mais importante, o praticante aprende a cair e levantar com segurança. Porque combate real não acontece em tatame limpo. No chão, o combate Jujutsu não busca trocação de posições bonitas. Busca domínio. Aqui o foco é pressão constante, controle do quadril, isolamento de membros, neutralização progressiva. O praticante aprende a passar guarda sem pressa, manter base sólida, evitar exposições desnecessárias, cansar o oponente. Nada de rolar por rolar. Cada movimento no solo tem um objetivo claro: reduzir opções do adversário. Finalização no combate Jujutsu. Não é espetáculo. É encerramento. Inclui chaves de braço, chaves de ombro, estrangulamentos, controles articulares. Sempre com consciência esportiva, mas com entendimento real da mecânica de dano. O praticante aprende quando finalizar. E, mais importante, quando apenas controlar. Porque nem todo conflito exige destruição. A CJJIF organiza o combate Jujutsu competitivo em 3 grandes modalidades. E isso é importante. A competição aqui não dilui o sistema. Ela testa o sistema. A modalidade mais intensa inclui golpes, clinch, quedas, chão, finalizações. É o mais próximo possível de um combate real, dentro de regras esportivas. Close Combat. Foco total em curta distância. Ideal para ambientes confinados, pressão constante, controle rápido. Aqui, quem não sabe clinchar não sobrevive. A parte de autodefesa dentro do combate Jujutsu. Aqui não existe adversário combinado. Não existe distância confortável. Não existe tempo para pensar bonito. A autodefesa no combate Jujutsu é construída sobre cenários reais. O praticante aprende a lidar com empurrões violentos, agarramentos inesperados, socos desordenados, ataques em curta distância. O foco não é trocar golpes. É interromper a agressão, criar base, controlar membros, desequilibrar, neutralizar. Muitos ataques reais começam com controle físico. Por isso, o treino inclui saídas de pegadas, controle de braços, quebras de postura, uso do quadril para desequilíbrio. Aqui, força bruta perde espaço. Técnica e posicionamento vencem. Defesa contra armas brancas. Simulação. Importante deixar claro: nenhum sistema promete invencibilidade contra armas. O combate Jujutsu ensina redução de risco, não milagre. Inclui leitura de intenção, controle de distância, redirecionamento, neutralização rápida. Sempre com o entendimento de que a melhor defesa é evitar. A segunda melhor é fugir. A última é agir com tudo que você tem. Múltiplos agressores. Aqui o treino muda completamente. O foco deixa de ser lutar e passa a ser movimento constante, uso de posicionamento, evitar cercamento, criar rotas de saída. O combate Jujutsu entende algo fundamental. Contra mais de um agressor, ficar no chão é risco. Por isso, a autodefesa prioriza ficar em pé, controlar e sair. Controle sem destruição, uso profissional. Para profissionais de segurança, existe um módulo específico de controle. Inclui
imobilizações, algemamento, contenção progressiva, uso mínimo de força. Isso torna o sistema aplicável não só para civis, mas também para a polícia, segurança privada e forças institucionais. O combate Jujutsu não treina pessoas para vencer lutas. Treina pessoas para sobreviver a confrontos. Ele aceita a realidade como ela é, caótica, imprevisível e injusta, e constrói um sistema técnico, que não depende de sorte, nem de condições ideais. Depende de preparo. A CJJIF não é só competição. Ela mantém programas técnicos padronizados, certificação de instrutores, formação de árbitros, seminários internacionais. O objetivo é simples: qualidade técnica global. Não importa o país. Não importa o idioma. O sistema é o mesmo. O combate Jujutsu cresce porque ele responde a uma pergunta que muita gente evita. Isso funciona quando tudo dá errado. Ele atrai lutadores cansados de ilusão, profissionais de segurança, praticantes sérios, pessoas que querem algo real. Não é moda. É necessidade. O combate Jujutsu não pede aprovação. Ele não tenta convencer ninguém. Ele não precisa de aplauso. Ele simplesmente funciona. É um sistema construído por pessoas que entendem uma verdade simples e dura. O corpo humano não negocia com a realidade. Se esse conteúdo fez sentido para você, deixa um comentário aqui embaixo. Eu quero saber. Você treina alguma arte marcial? Ou está buscando algo realmente funcional? Curte o vídeo se isso agregou valor de verdade. Se inscreve no canal. Nos vemos no próximo vídeo.